A criança, a igreja, a missão. O tema do seminário do Dan Brewster é o tema que é o título do livro que foi publicado em português pela editora Ultimato. Os irmãos têm que aproveitar a presença do Dan Brewster aqui para pegar um autógrafo depois do livro dele. É um livro extraordinário, quase que uma teologia sobre evangelização de crianças. Este aqui, deixa eu mostrar para todos aqui. Este livro aqui. A criança, a igreja, a missão. Quais os fundamentos bíblicos do ministério com crianças? Como lidar com a situação de vulnerabilidade das crianças, pobres ou ricas também? Como melhorar programas e equipes para o trabalho com crianças? Os desafios da missão entre crianças de diferentes crenças. Por que a infância é o tempo para que as crianças ouçam e respondam ao Evangelho? Quais recursos podem aumentar a eficácia na evangelização das crianças? Você quer saber? Então nós vamos ouvir aqui, bom, pastor Dan Brewster, que Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado. Muitas graças. Deus o abençoe grandemente. Bom dia. Bom dia. It's really a pleasure to be here. É um grande prazer estar aqui. I'm sorry that that's the only Portuguese that you'll hear from me. Eu sinto que esse bom dia é o único português que vocês vão ouvir da minha parte. Brother Gilberto, thank you so much for the invitation to come to this amazing meeting. Pastor Gilberto, muito grato por esse convite amável para estar nessa reunião maravilhosa. It is really a pleasure for myself and my wife to be here. É um grande prazer para mim e para minha esposa estarmos aqui. And I really appreciate Brother Gilberto. Gilberto, I have trouble pronouncing your name. Eu tenho uma apreciação tão grande pelo irmão Gilberto quanto eu tenho dificuldade de falar o nome dele. You know, I was in Brasilia about 18 months ago. Eu estive em Brasília 18 meses Speaking atrás. with another group of workers, children's workers from here in Brazil. Falando com um grupo de trabalhadores com crianças aqui no Brasil. And I had several presentations which I made. E eu fiz várias apresentações. And there was one gentleman, I know now he's Gilberto. E havia ali um irmão, que agora eu sei ser o irmão Gilberto. Who was listening to me. E que ali me ouvia. Always with a smile on his face. Sempre com um sorriso no always rosto. Looking me in the eye and encouraging me with everything he said. Sempre me olhando nos olhos, me encorajando com tudo aquilo que eu comunicava. And making me feel so welcome and so comfortable in that setting as I was speaking to that group. E me fazendo me sentir tão bem-vindo, tão à vontade naquele ambiente em que eu estava comunicando. And we had a short conversation after those meetings. Tivemos uma breve conversa depois daquelas reuniões. But I have to confess, mas eu Gilberto, preciso confessar, irmão Gilberto, that when I got the invitation from you, I said, "Who is Gilberto?" Que eu me perguntei quando eu recebi aquele convite, quem é esse irmão Gilberto? I didn't quite remember. Eu não fiz a conexão. But then somebody reminded me of who you were, and I remembered all that encouragement that you gave me as I spoke to that group in Brasilia. E aí, naquele momento é que eu fiz o link daquele encorajamento que o irmão me deu enquanto eu falava lá em Brasília. E aquilo me abençoou naquela época, e o irmão continua sendo bênção para a minha vida agora. Quero que o irmão saiba disso. The book that Gilberto mentioned in English, Child, Church and Mission. O livro que o irmão Gilberto citou em português, esse aqui em inglês. I'll talk about today. He's asked me to do a bit of an overview of that book. Ele pediu que eu desse uma espécie de panorama desse livro nessa primeira mensagem. But before I start, let me introduce you to this lovely lady.
Mas antes de eu começar, eu quero apresentar a vocês a senhora amável que está aqui, whose picture I believe will show on the screen in just a moment. I hope. que a foto dela eu espero venha para o quadro agora em seguida. I believe it's coming up. Tá chegando, tá chegando. My dear wife, Minha querida esposa. and maybe Alice, if you would stand. Alice, por favor, fique em pé. You wouldn't believe Vocês não acreditariam. that beautiful young lady has been married to me for 542 months. Vocês não acreditariam que aquela bela senhora tem estado casada comigo por 542 meses. And we celebrate every month. Yesterday was our month anniversary. E nós celebramos todo mês. Ontem foi o nosso mêsversário. And I'll let you do the math as to how long that is. E eu deixo vocês fazerem a conta matemática. But if you want to stay married that long, I suggest that you celebrate every month. Mas se você quiser ficar casado durante esse tempo todo, eu sugiro que você celebre a cada mês. And you know, all of my working life, I've traveled a lot. E toda a minha vida ministerial eu tenho viajado muito. But almost never have we forgotten the 9th of the month. Mas To at least say to one another, happy month anniversary. praticamente nunca nesse tempo todo nós esquecemos esse mêsversário no dia 9 de dizer feliz mêsversário um para o outro. And it's become a tradition in our family. E isso se tornou uma tradição na nossa família. Our daughter and her husband just celebrated their 100th month anniversary and took a weekend to themselves to celebrate. Nosso filho acaba de celebrar 100 meses casado e ele saiu com a esposa para passear por uma semana. So why wait for those years? Just celebrate every month. Então, não espere chegar o ano, celebre a cada mês. I think I get the prize for. Oh, by the way, this is the rest of my family. Esse é o restante da família. I have 3 children 3 filhos, and I have 9 grandchildren. 9 netos. One of them is missing here. Falta um aqui nessa foto. And that one I've never met. E esse eu ainda não conheci. She is about 6 months old today. Essa neta, ela tem 6 meses de idade. I'm hoping to meet her in January in New Zealand. Eu espero conhecê-la em janeiro na Nova Zelândia. I think I get the prize for coming the farthest to this conference. Eu creio que eu recebo o prêmio aqui nessa conferência de quem vem de mais longe. My wife and I live in Malaysia. Minha esposa e eu moramos na Malásia. You can tell that we're North Americans, but we've been in Malaysia for 18 years. Vocês podem identificar que somos norte-americanos, mas vivemos na Malásia 18 anos. Before that, we were in Africa for 15 years. Antes disso, moramos na África durante 15 anos. And before that, we were in Quito, Ecuador for 1 year, E antes disso, em Quito, Equador, durante 1 ano, where I learned a little bit of Spanish. onde eu aprendi um pouquinho de espanhol. But Malaysia is that purple country that's down there near the bottom of that map. Mas a Malásia é aquele país de cor maravilha ali que vocês veem no canto esquerdo embaixo do mapa. And we live on a tropical island called Penang, up there on the left corner where that airplane is. E nós vivemos ali naquela ilha de Penang, onde tem esse avião ali à esquerda. So think sandy beaches, tropical breezes, that's what we get to enjoy Então, every day. pense naquelas praias lindas, maravilhosas, aquela brisa tropical, é isso que a gente desfruta todo dia. But I also have to tell you it's a long ways away. Mas eu preciso dizer para vocês que é bem longe. So we are recovered now, and but it's again a real pleasure to be here. Então, já nos recuperamos dessa viagem longa, por isso eu digo para vocês que é um prazer estar aqui. You know, this is a great family celebration. Isso aqui é uma grande celebração da It's família. a beautiful thing for us, my wife and I, to see all of you who have a heart beating for children here in Brazil. É uma alegria muito grande nós conhecermos vocês cujo coração pulsa pelas crianças It's a aqui no great Brasil. family. É uma grande família. It's a beautiful family. É uma família maravilhosa. And you are our heroes. E vocês são os nossos heróis. You know, I've been involved in administrating programs and designing programs and that sort of thing, but you're the ones who are getting your hands dirty and sticky working with the children.
Eu tenho passado a minha vida bolando programas, administrando programas, mas vocês é que fazem o trabalho mais complicado, sujando as mãos, trabalhando ali de fato. You're the ones that are helping the children to shine Vocês é que ajudam as crianças a like brilhar stars in the heavens. como estrelas no céu. You're the heroes. Vocês são os heróis. You don't get a whole lot of applause here on earth Vocês não recebem muito aplauso nesse mundo, because what you care about isn't terribly important. It's not really a high priority on the agenda of some of our churches and some of our governments. porque aquilo pelo qual vocês lutam e trabalham não costuma ser tão importante assim na agenda, na preocupação das igrejas hoje em dia, infelizmente. You rarely get the applause. Raramente vocês recebem aplauso. You rarely get rewarded. Raramente vocês são recompensados. Your rewards are those very sticky python hugs from the children that you work with. A recompensa de vocês são aqueles abraços talvez melecados, sujos das crianças que dão um abraço e um beijo em você. You don't get the awards on your wall. Vocês não recebem placas comemorativas na sua parede. Your awards are those drawings from the children or those little creations with string and way too much glue that you put on your refrigerator. A recompensa de vocês são aqueles desenhos das crianças, aquelas colagens com excesso de cola que você pendura lá na geladeira. But you know, one day Mas um dia, when we hear a trumpet sound, quando nós ouvimos a trombeta tocar, then we will know and the church will know aí nós saberemos e a igreja saberá just how important you are quão importantes vocês foram and how important the children are and how precious they are in His sight. e quão importantes e quão preciosas as crianças são à vista And do you'll get Senhor. those applauses E aí that you vocês deserve. receberão o aplauso merecido. And you'll see those children whose lives you've changed. E vocês verão a vida, as crianças cuja vida vocês ajudaram a And ser I'm transformada. sure that many of them will come to you and say, I'm a life that you've changed. E eu tenho certeza que muitos vão vir a você dizendo, And eu fui uma vida que você ajudou a And impactar. I'm here because of you. E eu estou aqui por sua causa. And by the way, look at all these others that I brought with me E because of aliás, you. olha todas essas outras crianças que eu trouxe também por sua causa. One day you'll get that applause that you deserve. Um dia você vai receber esse aplauso merecido. So thank you very much for what you do. Então, muito obrigado pelo que You're a vocês blessing to fazem. me and you're my hero. Vocês são uma bênção para mim, meus heróis. A room full of heroes. Um recinto cheio de heróis, Pastor Gilberto. Now, I've been asked to do an overview of my book, Child, Church and Mission. Então, foi me pedido fazer um panorama desse meu livro, A Criança, a Igreja e a Missão. And I have to tell you, it's a modest little book. E eu quero dizer para vocês que é um livro modesto. You know, Winston Churchill once talked about a man that he wasn't very excited about. Winston Churchill falando sobre um homem sobre o qual ele não se entusiasmava muito. He said he's a modest little man with much to be modest about. Ele disse, ele é um modesto, um homenzinho modesto, com muito de modesto sobre o que se orgulhar. Well, here's a modest little book with much to be modest about. Então esse aqui é um livro modesto sobre o qual muita modéstia tem que ser But by exercida. By God's grace, He's used this book in many ways around the world. Mas pela graça de Deus ele tem usado esse livro em muitos lugares do mundo. I think the Portuguese is the 15th translation of that book. Eu creio que o português é a 15ª tradução desse And I have livro. to confess it's a little bit out of date. E eu quero dizer para vocês que ele já está desatualizado a essa altura. But Brother Gilberto has asked me to do a bit of an overview of the book for you in this session and the one that we'll have tonight. Então o pastor Gilberto pediu que eu fizesse essa atualização hoje pela manhã e à noite também. There is, by the way, another book that goes with it, Há um outro livro que acompanha esse primeiro, Children and Childhood in the Bible. Crianças, a infância e na Bíblia. Unfortunately, not in Portuguese yet. Infelizmente ainda não está no português. We're working on that. Estamos trabalhando para que It's a esteja. workbook with probably 500 to 800 verses from the Bible about children and childhood. É um livro de estudo com 500 a 800 versículos sobre crianças, infância, etc.
Now, you know, I'm speaking on Saturday morning. We've already been going a day and a half here. Eu estou falando no sábado de manhã, já estamos a pleno vapor há um dia e meio. And I've heard a lot of the speakers already use some of the verses that I wanted to use today. E eu vi que vários preletores já usaram alguns dos versículos que eu quero usar hoje. So we're on the same track, I think, aren't we? Então eu penso que nós estejamos trilhando o mesmo caminho. I think Jesus also had this problem sometimes. Eu creio que Jesus tem o mesmo problema de vez em quando. But his answer was, you know, everyone who's come before me are thieves and robbers. Quando ele diz que todo mundo que vem a mim é ladrão, é assaltante, And the sheep don't follow them. e as ovelhas não seguem esses assaltantes, esses ladrões. So I'm coming a little bit late, but you know, those others were thieves and robbers. Eu estou chegando aqui um pouquinho tarde, mas os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. The book is Child, Church and Mission. Então o livro é A Criança, a Igreja e a And I Missão. want to talk first about the child. Primeiro eu quero falar sobre a criança. And we'll talk a lot about the child in Scripture. E nós vamos falar muito sobre a criança nas And what we Escrituras. see in the Scripture about the church. E o que nós vemos nas Escrituras sobre a igreja. Why the child? Por que a criança? Well, for one reason is because there's so many of them. Por um motivo, primeiro, é porque há tantas crianças. Nearly 2 billion people around the world are under the age of 20. Mais de 2 bilhões de pessoas estão abaixo dos 20 anos. Children and young people make up about a third of the world's population. Então, as crianças até essa idade, elas compõem cerca de 1/3 da população mundial. Many of the countries of the world have at least that much, including Brazil. Muitos dos países têm essa proporção, inclusive o Brasil. And rarely have all of those children been so much at risk. E raramente na história essas crianças estiveram correndo tanto risco And quanto most hoje. of the work that I've done over the last 35 years has been amongst children very much at risk. E a maior parte do trabalho que eu tenho feito nesses últimos 35 anos é entre crianças que estão em risco. Why the child? Por que a criança? Because they're suffering. Porque eles estão sofrendo. You've seen the suffering. You know about the suffering here in Brazil. Vocês conhecem esse sofrimento da criança aqui no Brasil? 19,000 children will die today. 19.000 crianças morrerão hoje. 19,000 children died yesterday. 19.000 crianças morreram ontem. Sadly, 19,000 will probably die tomorrow. E tristemente, provavelmente outras 19.000 morrerão amanhã. We get these statistics from UNICEF, Nós recebemos essa estatística da Unicef, State of the World's Children. falando sobre o estado das crianças And do when they mundo. started tracking these statistics, 44,000 children were dying every day. E quando eles começaram a fazer essa estatística, 44.000 crianças morriam por dia. So we've made good progress. Então houve algum progresso desde então. But still 19,000 are dying every day, mostly from preventable causes. Mas ainda 19.000 morrem diariamente e a maioria por causas que poderiam ser evitadas. Why the child? Porque a criança? Because the next generation, the children are exploited. Porque a próxima geração, as crianças são exploradas. Probably 10 million children today are caught up in the sex trade and traffic. Provavelmente 100, how many children? 10 million. 10 milhões de crianças estão hoje presas a essa armadilha da sexualidade. I live in Malaysia, Eu morei na Malásia, just south of Thailand, ao sul da Tailândia, and Thailand, unfortunately, is known for the trafficking of young girls. e a Tailândia, infelizmente, é conhecida pelo tráfico de Nearby jovens, is moças. the country of Sri Lanka. Ao lado, nós temos Sri Lanka, ali perto, Sadly, Sri Lanka is known for the trafficking of young boys. e a Sri Lanka é conhecida pelo tráfico de meninos. Imagine European men and women coming to the beaches of Sri Lanka to have sex Imaginem with young boys. pessoas da Europa vindo para as praias de Sri Lanka e fazendo sexo com aqueles meninos ali na praia. And children always pay the highest price. Então são as crianças que sempre pagam o preço mais alto. Pornography at its sickest is child pornography. A pornografia, no seu lado mais triste, se pudermos dizer assim, é a pornografia infantil. Prostitution
at its sickest, A, child prostitution. a prostituição mais doentia, se podemos dizer assim, é a prostituição infantil. And my computer just quit on me. E o meu computador acaba de me dar uma rasteira aqui. It says it has to restart. Ele tem que recomeçar. Why would it want to restart right now? Here comes the genius. Ah, é? Ok. I have the program on if we can put it on another computer. É, tá, ok. Sim. Ok. For some reason, my computer is choosing right now to do a restart and a reset of some sort. O meu computador resolveu se recomeçar e ele está no processo agora. I'll carry on. Mas eu vou continuar. Children are a large people group. As crianças são um grupo de They're a pessoas suffering muito people group. grande. Eles são um grupo de pessoas They're sofredor. an exploited people group. São um grupo explorado de And they're an pessoas. unwanted people group. E são um grupo indesejado de Millions pessoas. of children being aborted every day. Milhões de crianças sendo abortadas diariamente. Perhaps 100 million children live on the streets. Cerca de 100 milhões de crianças, Many estima-se, years moram ago- nas ruas. Many years ago, right here in Brazil, in Sao Paulo, I had the privilege, if you call it that, of visiting some of the street children living under the bridges. Vários anos atrás eu tive, por assim dizer, o privilégio de conhecer essas crianças vivendo embaixo de pontes aqui em São Paulo. One of the most moving kind of visits that I ever made. Uma das visitas mais tocantes para o meu coração que eu fiz na minha vida. Another indicator of how children are unwanted today Um outro indicativo de como as crianças são indesejadas hoje is that we're not even having the children. é que nós nem sequer temos mais filhos. You know, people used to be worried about the population explosion. As pessoas costumavam se preocupar com a explosão populacional. Now that's not the worry at all. Hoje isso não é mais Around the preocupação. world, there's more than 100 countries with a birth rate that's lower than the replacement. Hoje, no mundo inteiro, há mais de 100 países cuja taxa de nascimentos é menor do que a taxa de mortes. Including here in Brazil. E o Brasil está incluído nesses The países. fertility rate here in Brazil has fallen more rapidly than any place else in South America. A taxa de fertilidade no Brasil caiu mais do que qualquer outro país da América You know, Latina. to keep population level, every woman has to have 2.1 children. Para que essa população mundial seja mantida, toda mulher precisa ter 2,1 filhos, digamos assim. I don't know how you do 0.1. Eu não sei como é que a gente resolve esse 1 aí, mas But here in Brazil, the rate is now 1.8. aqui no Brasil essa taxa caiu para 1,8. And elsewhere around the world, it's even less. E em algumas partes do mundo é ainda menor. 40% of German women will never have a child. 40% das mulheres alemãs jamais terão filhos. Countries around the world are desperate to get their women and their couples to have children. Há países no mundo que estão desesperados para que as suas mulheres tenham filhos. My daughter is married to a German man, A minha filha é casada com um alemão and they get 180 euros per month e eles recebem 180 euros por mês. from the German government Do simply governo. because they had a child. Because they did have Because they had a child. 180 euros por mês porque eles tiveram um filho. And now that they've had another, Agora que eles tiveram o segundo filho, they get 240 euros per month. eles recebem 240 euros por mês do governo. So you young ladies Então vocês, mulheres jovens, looking for a man and looking for amor, procurando casamento, procurando dinheiro? amor e dinheiro, find a German man. procurem um alemão para se casar. And one moment here. I understand here in Brazil, Eu entendo que aqui no Brasil, one of the problems that you face is the telenovela effect. é o efeito da telenovela. All these soap operas that you watch with these young, beautiful couples,
Todas essas novelas que você assiste com casais lindos, They've got no end of problems, que não têm problemas, but they're wealthy, são ricos, they live well, vivem bem and they have no children. e não têm filhos. Why would they need that as part of their problem? Então, para que eles precisariam isso, filhos, como And this- parte do problema da vida And this deles? genius here has just gotten my computer working again, so let me find my place. Então, esse querido gênio aqui acaba de fazer meu computador funcionar, então eu vou me achar, localizar aqui. Muito obrigado. Okay. So why the child? Por que a criança? So então? many, Tantas, suffering, sofredoras, exploited, exploradas, unwanted, indesejadas, but receptive to the gospel. mas receptivas ao Evangelho. The 4:14 window A janela 4:14 is not just a catchy phrase, it's a reality. não é apenas uma frase de efeito, é uma realidade. Most people who will ever make a decision to follow Christ will do so before their 15th birthday. A maior parte das pessoas que virá conhecer a Cristo chegará a esse conhecimento de Jesus antes dos 15 anos de idade. I'm sometimes known as a 4:14 window guy. Eu sou, por vezes, conhecido como um homem da janela 4:14. I wrote a piece 20 years ago using that phrase, Eu escrevi um artigo vários anos atrás usando essa frase. and now, no thanks to me, but thanks to others, it's a global movement, the 4:14 window movement. E graças a outras pessoas, não a mim, esse movimento 4:14 se tornou um movimento mundial. And there are hundreds of thousands of people participating in 4:14 window events around the world every year. E há centenas de milhares de pessoas participando de eventos 4:14 ao redor do mundo. Because it's true. Porque é verdade. The gentleman the first night had you put up your hand if you made that decision before your 15th birthday. O preletor da primeira noite pediu que vocês levantassem a mão se vocês conheceram a Jesus antes dos 15 anos. He stole my thunder. Ele roubou a minha frase de efeito. Because I always ask that question. Porque eu sempre faço essa pergunta. That's my question. Essa pergunta é minha. And let's go up to the age of 18. Vamos chegar até os 18 anos. How many of you, Quantos de vocês, I think you're mostly Christian, right? eu creio que a maioria aqui é de cristãos. Okay, you can see Gilberto afterwards if you're not a Christian. But if Se you're a você Christian, não é cristão, por favor, procure o pastor Gilberto how many depois. of you made your first decision to follow Christ before the age of 18? Quantos de vocês tomaram a primeira decisão de seguir a Cristo antes dos 18 anos de idade? Okay, put your hand up and hold it up. Levante a sua mão, mantenha ela And levantada everybody look around. e todos olhem ao redor. And I'm guessing 80, 90% of you, E eu maybe estou more. chutando aqui 80, 90% do auditório está levantando a mão. You know that I've asked that question probably 500 times, maybe Eu- 1,000 Eu times. já fiz essa pergunta 500 vezes, 1000 vezes, quem sabe. Almost everywhere. Praticamente em todos os lugares. It's more than 50%. É mais de And 50%. often, like it is here, more than 70, 80, 90%. E frequentemente, como ocorreu aqui, mais de 70, 80, What does 90%. that say about our evangelism strategies? O que isso diz para nós sobre as nossas estratégias de What does evangelização? that say about our mission strategies? O que diz para nós sobre a nossa estratégia de missões? What does that say about the value of the work that you folks are doing with that age group, the 4 to 14 window? O que isso diz a respeito do valor do trabalho que vocês fazem nessa janela 4:14? You know, that young age is when they're very receptive and moldable, and you can change something in their lives. Nessa idade é que as crianças são moldáveis, você pode transformar alguma coisa na vida dela. The cement of their lives is still soft. O cimento da vida delas ainda não endureceu. You make an impression in it. Você consegue causar uma impressão na vida dela. Wait until they're 18 and you need a chisel to make an impression. Se você esperar até os 18 anos, aí você já precisa de um martelo ali para começar a causar alguma coisa. Wait until after 25 you need a stick of dynamite to make an impression. Se você espera até os 25 anos, aí você precisa de banana de dinamite para causar uma impressão. That's where the decisions are made. É até aí que as decisões basicamente são Now I have to tomadas. tell you something. Eu preciso dizer algo para vocês. I have talked about the 414 window everywhere. Eu tenho falado sobre a janela 4:14 por todo canto. Don't talk about it in China. Não fale sobre isso na China.
Because 4 and 14 are hard to say in Mandarin. Porque 4 e 14 são muito difíceis de você pronunciar no mandarim. And by the way, 4 rhymes with death. Four Okay. rhymes with death. E 4 em mandarim rima com morte. And 14 is even worse. E 14 é pior ainda. So I did a sermon once amongst Chinese people. E uma vez eu fiz um sermão entre chineses. I had a translator like my brother Eros here. E eu tinha um tradutor como o irmão Eros aqui. He hated saying that. E ele detestava expressar, falar 4:14. So don't do it in China. Então não faça isso se você for para a China. You know, they're very superstitious there. Eles são muito supersticiosos lá. My wife and I live on the 18th floor of a high-rise apartment. A minha esposa e eu moramos no 18º andar de um edifício. But in the lift, Mas no elevador, since they're very suspicious, já que eles são they don't muito have a number 4 and they don't have a number 14. cheios dessas coisas, eles não têm o número 4 e nem o número 14. And just to be safe, they also don't have a 13. E também para serem seguros, eles também não têm o número 13. So our lift goes up, you get 10, 11, 12, 12A, 12B, 15. Então, no nosso elevador, você chega lá 10, 11, 12A, 12B, 12C, 15. So I learned not to do this in Mandarin. Então, eu aprendi a não tratar desse assunto no mandarim. Now, you know, we can talk about the needs of children around the world. Podemos falar sobre a necessidade das crianças no mundo. You know about them. Vocês as conhecem. And like me, you are activists. E como eu sou, vocês são ativistas. You know, Jesus loved the children. Jesus amava as And that's crianças. good enough for you. E isso deve ser suficiente para And você. so you go help the children. Então você vai And you ajudar go as teach crianças. the children. E você vai ensinar as And you go crianças. tell them that God loves them. E você diz que Deus as ama. Sometimes when I go to churches, Às vezes, quando eu visito or igrejas, often in seminaries nowadays, ou frequentemente em seminários hoje em dia, I can talk about the needs of children. posso falar da necessidade das And the crianças, seminary professor will say, well, I know there's lots of children there, but what does that have to do with me? mas aí o professor de seminário diz, eu sei que há muitas crianças no mundo, mas o que isso tem a ver comigo? No children around here. Não há crianças aqui, como você pode ver. So what I do O que eu faço? is I begin to talk with them about how prominent children are in Scripture. Então eu começo a falar para eles a proeminência das crianças nas Escrituras. And pastors and even seminary professors ought to be concerned about something that's in Scripture. E pastores e até professores de seminários precisam estar preocupados com algo que está registrado nas Escrituras. But you know, you can get some very lofty degrees in seminaries and never hear anything about children. Mas é possível você receber títulos e mais títulos no seminário sem sequer ouvir falar de crianças. I had a big book in my library called Child Theology. Eu tinha um livro muito grande na minha biblioteca chamado Teologia da Criança. It was a heavy book. Era um livro pesadão. But you look at the end of the book for children in the index, Mas você olhava no final do livro, no índice, o verbete criança, 2 or 3 references. havia 2 ou 3 That's all in referências. 1,400 pages. Em 1.400 páginas. I often, though, carry this book with me. Eu frequentemente levo esse livro comigo. Sorry, it's in English. Desculpem ele estar no It's inglês. called Precious in His Sight. Se chama Preciosos à Sua Vista. If I go to the back of this book, Se eu vou para o final desse livro, the index of Scripture references. o índice de referências bíblicas, Now, I know very well you can't see this, eu sei que vocês não conseguem but enxergar here's nessa 3 distância, columns of Scriptures mas há 3 colunas de textos about bíblicos children and childhood in the Bible, sobre crianças e infância na Bíblia. about 75 references. 75 referências. And on the next page, there's another 150 E na próxima página, outras 150 referências. about God's care for the children. Sobre o cuidado de Deus com as crianças. Here's another 150 references Mais outras 150 referências na próxima página. about our responsibility to train children. Sobre a nossa responsabilidade de
instruir as crianças. and how God loves the children. E quanto Deus as ama. There's another 150 references Aí há outras 150 referências. about how God uses them for His purposes. E como Deus usa as crianças para os seus Another propósitos. 150 references E aí mais 150 about referências. how they participate in the rituals of the faith. E como é que essas crianças participam nos rituais da There's fé. another 150 references. E mais 150 referências. Children and childhood in the Bible. Crianças, infância na Bíblia. Where are we doing? How are we doing here? Another 150. Mais 150 aqui. And now we're in the New Testament. Agora já chegamos ao Novo Testamento. Okay, and let's see. There's another 150 about how precious children are in Mais God's sight. 150 referências de quão preciosas as crianças são aos olhos de Deus. And I think I'm getting close to the there we are. Okay, there's the end of it. Agora chegamos ao fim aqui. More than 1,400 references to children and childhood in the Bible. Mais de 1.400 referências a crianças e a infância na Don't Bíblia. ever think that the Bible doesn't have much to say about children. Não pense nunca jamais que a Bíblia não tem coisas a dizer Even sobre a a seminary criança. professor knows that Jesus said, "Let the children come to me." Até um professor de seminário sabe que Jesus disse: "Deixai vir a mim os pequeninos". But most of them don't know that the Bible is full of children Mas a and parenting maioria, and relationships and teaching and training and loving. mas a maioria deles infelizmente não sabe que a Bíblia está repleta de referências a respeito da criança, a nossa responsabilidade para com ela. And I've had the privilege of working in seminaries the last 12 years, helping them to see. E eu tenho tido o The children. privilégio nos últimos 12 anos de trabalhar com seminários para ajudá-los a enxergar a And criança a da whole Bíblia. new discipline has arisen E uma matéria nova surgiu nos seminários, called child theology. chamada Teologia da Criança. You Brazilians know about liberation theology. Vocês brasileiros conhecem bem a teologia da libertação. You know about feminist theologies. Vocês conhecem a teologia You know feminista. about African theologies. Vocês sabem a respeito das teologias Why not child africanas. theology? Por que não teologia da criança? And a whole discipline is emerging. Então, um assunto novo, uma disciplina nova And surgiu. courses and degrees and programs are being offered in seminaries now about child theology. E hoje há cursos, há títulos que estão sendo oferecidos por seminários ligados à teologia da criança. And you folks have probably known a lot of that, E a maioria de vocês sabe dessas but coisas. just a little bit is good enough for you Mas um pouquinho desse conhecimento basta para because vocês. you're activists and you go love the children just Porque because Jesus vocês said são so. ativistas e vocês saem amando as crianças porque Jesus disse que as But one ama. of the things I try to do in the book Child, Church and Mission Mas uma das coisas que eu procuro fazer nesse livro, a Igreja, a Criança e a Missão, is to step back just a little bit é dar um passo para trás and explore what the Bible has to say. e explorar o que a Bíblia tem a dizer I sobre isso. sometimes say that we take a 40,000-foot flyover of the scriptures regarding children. Eu digo que nós fazemos um voo panorâmico a 40 mil pés por cima das Escrituras para ver o que ela diz sobre a criança. And I'd like to do that with you today. E eu gostaria de fazer isso com vocês Let me hoje. start with this verse from Psalms chapter 78. Eu quero começar com esse versículo do Salmo One of 78. my predecessors also already mentioned this one. Um dos meus predecessores aqui já citou esse texto. But it's a wonderful verse about God's intention that we teach our children. Mas é um texto que nos mostra a intenção de Deus a respeito do ensinarmos as It crianças. says, we'll tell the children Diz, não encobriremos aos nossos the filhos power and the wonders that God has done. o poder e as maravilhas que o Senhor fez. He decreed statutes and he established the law. Ele ordenou estatutos, ele estabeleceu a lei. And he commanded our forefathers to teach the children. E ele ordenou aos nossos pais que ensinem seus filhos. Why? Por quê? So the next generation would know those decrees and statutes. A fim de que a nova geração os conheça, os estatutos e as leis. And even the children yet to be born. E os filhos que ainda vão nascer And they would venham a tell their conhecer. children. Eles podem dizer para os seus God próprios is the filhos. God of the generations. Deus é o Deus das gerações. His desire and his expectation is that the truth of the faith be passed down generation after generation. O seu desejo, a sua expectativa é que isso passe de geração em geração. The torch of faith should be passed down from one to the other.
A tocha da fé, o bastão da fé deve ser passado de No- geração em geração. And notice whose responsibility that is. E perceba de quem é essa He commanded our responsabilidade. forefathers to teach the children. Ele ensinou aos nossos pais, Probably commanded our foremothers as well. Pais e mães. But one of the things you'll hear from me is, where are the fathers? Mas uma das coisas que vocês vão ouvir de mim é onde estão os pais, homens. By the way, Aliás, may I say how much I appreciate all the men in this group. deixa eu dizer para vocês o quanto eu aprecio a presença de homens nesse You grupo women are aqui. welcome as well. É claro que vocês mulheres são But bem-vindas. sometimes around the world, if there's something, child in the title, the men go somewhere else. Mas a verdade é que quando existe algo ligado à criança ao redor do mundo, os homens somem de cena. They got something more important to do. Eles têm algo mais importante a But what fazer. if there isn't anything more important? Mas e se não houver algo mais The importante? 414 window is a reality. A janela 414 é uma realidade. We need to be teaching and training the children, and it's the father's responsibility. Precisamos estar ensinando as crianças e essa é a responsabilidade dos pais. The mothers and you ladies also have a role, but I ask the question often, where are the fathers? As mulheres, é claro, têm um papel muito importante, mas eu sempre faço a pergunta: One of onde é the- que estão os homens, os pais? One of the other things that we see in Scripture is how God used children for His purposes. Uma outra coisa que vemos nas Escrituras é como Deus usa as crianças para os seus propósitos. You know, when God had some hard work to do, Quando Deus tem uma obra importante a He fazer, thought, oh, who can I use to do this job? Ele fica pensando quem é que eu vou Ah, usar para I don't fazer esse think I can- trabalho. I don't think I can trust an adult for it. Eu não penso que eu possa confiar isso So a he rubs adultos. his hand together and he says, Então, esfregando as mãos, I know, I'll use a child. Deus diz: eu sei, eu vou usar uma criança. And we see the children in Scripture. E nós vemos as crianças sendo usadas assim nas Escrituras. Think how different the history of Israel would be Pense em quão diferente a história de Israel seria if Moses didn't have a very creative little big sister. se Moisés não tivesse uma irmã criativa. Here's Moses who's laying in a basket in the Nile River. Então lá está Moisés naquele cesto no Nilo, Pharaoh wants to kill all the baby boys. enquanto Faraó está matando todos who- os meninos. And who should come along? E quem deveria estar do lado But dele? the Pharaoh's daughter herself. A própria filha do Faraó. Oh, what a beautiful little baby. Ai, que criança linda, ela Here diz. comes Miriam. Aí chega Miriam ao lado dela. Isn't he a cute little guy? Ah, você Yeah, conhece he essa is criança? cute, isn't he? Ele é lindo, né? Would you like me to get somebody to raise this little boy in your house? for Você you? gostaria que eu arrumasse Oh, alguém that's a para great idea. cuidar Would you go do that? dessa criança na sua casa? E So a filha Mir- do Faraó diz: ótimo. So Miriam goes and gets Moses' own mother. E aí Miriam vai atrás da própria mãe de How Moisés. resourceful is that? Gente, que solução maravilhosa. So Moses gets raised by his own mother in the Então, palace. Moisés é criado pela sua própria mãe. What a creative young girl. Que menina criativa aquela irmã de Moisés. You know, when God had a really hard message to give to Eli, Quando Deus teve uma mensagem muito Eli dura was- a passar para Eli. Eli was a priest. Eli era sacerdote. He was a lousy father. Ele era um pai terrível. Things were going terribly wrong. As coisas estavam indo de And mal a pior com os he filhos had a dele. hard message to give to Eli. E Deus tinha que dar uma mensagem dura para Eli. And you'd think maybe he'd give that message to an adult, somebody who could stand up to Eli. E você acha que ele daria essa mensagem para Eli através de um adulto que pudesse encará-lo olho no olho? You know what he did? Sabe o que Deus fez? He chose Samuel, Ele escolheu a Samuel, little boy. menininho. And the message is, you know, Eli, your priesthood is going to be finished. E Samuel diz para Eli: o seu Now- sacerdócio vai acabar. Now, Eli was a lousy father, Eli era um pai terrível. and he's a corrupt priest. E era um sacerdote But at corrupto. least he knew that God could speak directly to a child. Mas pelo menos ele sabia que Deus podia falar diretamente ao And coração de uma Scripture says criança. that Eli continued to mentor Samuel as he ministered in the church, in the temple. E a Bíblia diz que Eli continuou mentoreando Samuel à medida que ele ministrava no templo, Now, there's no one good thing. tabernáculo. There's one good thing we can say about Eli, isn't there?
Pelo menos existe um elogio que a gente possa fazer a Eli. At least he had the wisdom to know that God could speak directly to a child. Pelo menos ele tinha sabedoria para saber que Deus pode falar Does God diretamente a uma still criança. speak directly to children today? Deus continua falando diretamente a crianças hoje? You know he does. Vocês sabem que sim. You've seen it, haven't you? Você já viu isso acontecer? Yeah, I knew a little girl in Africa, Conheci uma menina na África, a very young girl. bem jovem, Her name is Kara. Tara. You ask her, what do you want to be when you grow up? O que você quer ser quando você crescer? I want to be a missionary. Quer ser uma Oh, missionária. what kind of missionary? Que tipo de I don't missionária? know, I just want to be a missionary. Não sei, eu quero ser Oh, missionária. that's great, to be a missionary. Ótimo, que She você grow- queira ser uma she grows missionária. up. Ela cresce And she takes every training opportunity that she can to learn how to be a missionary. e ela faz todo o treinamento possível para se tornar She uma takes every missionária. opportunity to share her faith. E ela aproveita todas as oportunidades para partilhar sua fé. Even though she's not an athlete, she takes the leadership of Fellowship of Christian Athletes. Embora ela não seja atleta, ela assume a liderança de tipo atletas de Cristo no seu país In order to be able to share her faith. para poder partilhar sua fé. She's in Bible studies throughout her high school. Ela está em estudos bíblicos enquanto ela está no segundo grau. She takes youth with a mission training courses in Asia. Ela faz os cursos de jovens com uma missão na Jocum, Goes to na Biola Europa. University in the States to get training in missions. Ela vai para a Universidade Biola nos Estados Unidos para fazer o treinamento missionário. And today she's a missionary. E hoje ela é missionária. God spoke directly to her. Deus falou I knew diretamente ao this coração girl. I dela. watched her. Eu vi essa menina crescer. Her parents were missionaries, but it was her, but it was God speaking to her that gave her that vision to be a missionary. Os pais dela eram missionários, mas foi Deus falando diretamente ao coração dela que a tornou uma God missionária. still speaks directly to children. Deus ainda fala diretamente às crianças. At the same time that little girl was growing up in Africa, E enquanto essa menina crescia na África, there was a little boy growing up in Germany, havia um menino crescendo na Alemanha, in a very secular part of Germany. numa parte bastante secular da Alemanha. His parents were Christians, but nobody else in the family was. Os pais eram cristãos, mas ninguém mais na família o era. And he didn't get many opportunities to learn about missions. E ele não teve muitas oportunidades para aprender sobre But missões. God also spoke directly to him. Mas Deus também falou And diretamente he a wanted to be a ele. missionary. Ele queria ser And missionário. he also trained himself in every way he could do, E ele entrou em todos os treinamentos possíveis para isso, taking opportunities to learn about missions and learn about sharing his faith, aproveitando as oportunidades para aprender sobre missões, a compartilhar sua fé getting the training he needed to be a missionary. e adquirindo o treinamento necessário para ser um missionário. Today he's a missionary. Hoje ele é missionário. Both Kara and this young man, Bernhard, are missionaries in China. Tanto a Tara como o Bernard são missionários na China hoje. Now, I know this story is true Eu sei que essa história é verdadeira, because Kara is my daughter porque Cara é minha filha and Bernhard is my son-in-law. e Bernard é meu genro. And I learned about his journey of faith at their wedding. E eu aprendi sobre a jornada de fé dele no casamento deles. But it wasn't me Mas não that fui told her eu you must be a missionary. que disse para ele, você precisa ser um God spoke missionário. directly to her. Deus, para minha filha, Deus falou diretamente a God ela. is still speaking to the children. Deus ainda fala aos filhos. Going back to the Bible again. Voltando ao que a Bíblia diz, When God needed to cast a vision to an unrighteous nation, quando Deus precisava passar uma visão a uma nação pagã, he chose an 8-year-old boy, Josiah. ele escolheu um menino de 8 anos, Josias. His daddy was wicked. O pai dele era His ímpio, granddaddy was wicked. o avô dele era ímpio, But God spoke directly to this young boy. mas Deus falou diretamente a esse menino. And he was one of the most effective kings of Israel, E ele foi um dos reis mais eficazes de Israel, tearing down those high places of worship throughout Judah. destruindo os altos em Judá. When we're reading scripture and watching for the child, Quando nós lemos as escrituras de olho nas crianças, sometimes you have to look for the child. às vezes nós temos que procurar as And crianças. sometimes you'll just read right past it and never notice the child. Às vezes você passa por um texto que você nem percebe que tem uma criança. And here's your assignment. Então eu vou dar uma tarefa de casa para Read vocês. scripture with the child in the midst. Leia as escrituras com uma criança junto com você. And if you see a child,
You mean with a child next to you, No, or no, just I'm looking reading, for a child? looking Okay. for the child. Leia as escrituras com essa visão de procurar as crianças. And if you see a child in Scripture, stop. Então, no momento em que você encontrar uma criança, pare Say, what's this about? e pergunte-se o Why que, is there a isso está child here? dizendo. Por que existe uma criança And aqui? sometimes you have to watch closely. E às vezes você tem que olhar mais There's atentamente. a story in 2 Kings chapter 5. Há uma história em 2 Reis, Here's a capítulo little 5. girl whose name we do not know. Há uma menina cujo nome não And conhecemos. she only says one thing. E ela só diz uma coisa. And it's all that we know about her. E é tudo que sabemos a She's a respeito slave dela. girl. Ela é uma escrava. She's working for the wife of Naaman. Ela trabalha para a mulher de Naamã. And Naaman is a great, big, important general in Syria. E Naamã é um importante general da Síria. But he has leprosy. Mas ele é leproso. And you'd think that this little girl who's a slave girl, Então você pensa que essa menina she's que é away from her escrava, family. está longe da sua She's família. maybe in another language, or she's certainly in another culture. Certamente ela está vivendo debaixo de uma outra língua e cultura. She might be bitter. Talvez ela fique quietinha, She com might medo. be, she might be angry. Talvez ela fique com raiva da situação. Good, I'm glad Naaman has leprosy. I hope it kills him tomorrow. Talvez ela até pense, você acha, that- que bom que ele é leproso, que tomara que ele morra amanhã. But that's not what she says. Mas não é isso que ela You know what she diz. says, don't you? Você sabe o que ela diz, não é? If only my master would go see the prophet in Israel. His Se a- God can heal that leprosy. Se apenas o meu mestre conhecesse o profeta de Israel, ele poderia curá-lo da sua lepra. That's all she says. É tudo que ela diz. But Naaman Mas, listens. mas Naamã, ouvindo isso, He's a really important guy. sendo uma pessoa He importante, takes an obscene amount of riches and things down to the king of Israel. ele leva uma quantidade obscena de coisas preciosas para The king of Israel. Israel says, wait. Why are you bringing this to me? E aí o rei de Israel diz, espera aí, que negócio é esse trazer essa riqueza toda So aqui para mim? Elijah hears about it. Então Elias fica sabendo. And so Naaman goes to Elijah's house. Então Elisha's house. Neemias vai até a casa de Eliseu, melhor And dizendo. Elisha sends a messenger out. E aí Eliseu manda um mensageiro. And this big old important general is offended. E aquele general importante, cheio de si, At se least sente he could come out ofendido. himself to me. Pelo menos ele poderia ter vindo falar diretamente comigo, pensa aquele And general. Elisha says, go bathe in the Jordan 7 times. E Eliseu simplesmente diz, mergulha no Jordão 7 vezes. What? O quê? Bathe in a filthy Jordan? Banhar-me nesse rio We got some big rivers sujo. up in Syria. That's a whole lot better. Nós temos rios na Síria que são muito I'm mais so limpos e important. bonitos. Eu sou tão importante. And his own people had to say to him, look, go do it. If he asks you to do something hard, you do it. Go do it. Mas See aí what até o happens. seu próprio povo teve que dizer para ele, olha, ele não pediu uma coisa difícil, vai e faça. And he bathes in the Jordan, Então ele se banha no comes up and Jordão his leprosy is cleansed. e depois do 7º mergulho a sua lepra Now, fica there's two curada. things I want to point out to you about this story. Duas coisas que eu quero ressaltar nessa história. First, what do we know about the little girl? Primeiro, o que sabemos da menina? All she said was, if only my master would go. A única coisa que ela diz é, se apenas o meu mestre We fosse know- ter contato com o We know profeta. she had a sweet spirit, don't we? Nós sabemos que ela tinha um She had a doce espírito. sensitive, sweet, caring, loving spirit. Ela tinha um espírito sensível que se importava com as And she was pessoas. just a child, but she knew enough about the faith to know that God back in Israel could heal leprosy. E ela sabia o suficiente a respeito da fé para saber que o Deus de Israel podia curar aquela lepra. She knew, a little girl knew about the faith. Aquela pequena menina She conhecia a was a fé. missionary. Ela era uma missionária. And the interesting thing is what happened to Naaman. E a coisa interessante é o que aconteceu a He Naamã. comes up out of the water, Ao sair da água do Jordão, his leprosy is cleansed, a sua lepra foi and he says, purificada. now I know Ele diz, agora eu sei that there's only one true God, and it's a God in Israel. que existe apenas um Deus verdadeiro e esse Deus é o Deus de Israel. Now, isn't that what missions is all about? Gente, não é isso que é missões? Getting people to say, now I know there's only Fazer one com true que God. pessoas afirmem, agora eu sei que só existe um Deus. So here's a little servant girl Então, uma pequena serva, missionary. escrava, uma missionária, testifying to her faith and getting a big general to say, now I know.
testificando da sua fé até ao ponto de um general dizer: agora eu sei There's only one true God, and it's a God in Israel. que só existe um Deus verdadeiro e é o Deus de In the Israel. New Testament, No Novo Testamento, still looking at the children in Scripture, ainda olhando para essa janela you know, 4:14 nas when God wanted Escrituras, to test Peter quando Deus quis pôr Pedro à prova at Jesus' trial, no julgamento de he Jesus, sent a little servant girl again. ele enviou uma jovem serva. Aren't you one of those guys that was a follower of Jesus? Você não é um daqueles seguidores de Jesus, não? Now, you know, if an adult can't be honest with a child, what can he do properly? Se um adulto não consegue ser honesto com uma criança, o que ele pode fazer? And Peter failed the test. E Pedro não No, passou I'm not one of them. na prova. Ele And disse: another girl não, comes along. eu não sou não. Aí vem uma outra jovem And he swears, no, I don't know that. e ele jura: eu não o conheço. And at that moment, Jesus and his eyes caught. E naquele momento o olhar de Jesus, Just a glance. só um olhar, And Peter knew. alcançou Pedro. And he heard that rooster crow. E naquele momento ele ouviu o galo cantar. And he knew that he had failed the test. E ele sabia que ele havia fracassado na You know, prova. in Matthew chapter 18, Em something Mateus we're very 18, familiar with, um texto que conhecemos muito, the disciples are having a theological argument. os discípulos estão tendo um argumento teológico, uma discussão Here's this teológica. new kingdom that Jesus is inaugurating. Jesus está inaugurando um novo reino. Okay, who's going to be the greatest in this kingdom? Quem vai ser o maior nesse reino? Oh, this is a theological argument, right? Então é uma discussão teológica. And what does Jesus do? E o que é que Jesus faz? He took a little child Pega uma criança and he placed him in the midst. e coloca a The criança no disciples. meio deles. And he said to that little child, you know, unless you become like these big old disciples here, you're not going to get in the kingdom. E então ele diz para aquela criança ali: veja bem, se você não se tornar como um desses adultos, você nunca vai entrar no reino de Deus. No, that's not what he said at all, is it? Não é o que Jesus falou, não é mesmo? You're too good. You can't, yes. Vocês estão sintonizados. He said to the disciples, Ele disse aos seus discípulos: unless you become like a child, A never menos- mind being the greatest in the kingdom, you're not even going to be part of it. a menos que vocês se tornem como uma criança, vocês nunca serão os maiorais no reino, vocês nem sequer entrarão no reino. What if Jesus was serious? Jesus estava falando sério. What if we really do have to become like a child? E se nós tivermos que realmente nos What tornarmos does that como say to us criança, about our o que isso, church structures and our hierarchies? o que isso está dizendo para nós a respeito da estrutura, What da does it- hierarquia que nós What does temos that hoje say na to us igreja? about what's really important? O que isso diz para nós acerca do que é realmente importante? Wow. Uau! What if Jesus is, we got to become like a child. Nós temos que nos Maybe tornar we como need to be crianças. watching these children closely. Quem sabe nós temos que olhar mais What is it atentamente about para as them crianças. O que Jesus that we está need to be dizendo imitating? que nós precisamos imitar numa criança? You know, Jesus is doing some hard teaching in Capernaum. Jesus está dando um ensinamento Matthew chapter bastante 11. difícil em Cafarnaum, Mateus And 11, He says to Capernaum, the Yeah. people in Capernaum, e ele diz ao povo de Cafarnaum, you know, if Sodom and Gomorrah had heard the gospel like you've heard it, they would have repented long ago. ele disse: se Sodoma e Gomorra tivessem ouvido o evangelho como vocês têm ouvido, eles teriam se arrependido há muito tempo atrás. And then Jesus stops E aí Jesus para, and he looks up and he says, thank you, God. e ele olha para os céus e ele diz: obrigado, Senhor. You've hidden these things from the wise and learned, but you've revealed them to a little child. O Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos poderosos, mas o Senhor as revelou a uma Oh criança. my, Uau! what do you think? O que você acha What is disso? it that he's hidden from us big old smart guys, O que ele escondeu de nós, os espertalhões? but he's revealed to little children? Mas ele revelou às crianças. And I know that you folks know. E eu sei que vocês The sabem. children have transcendence. They have a sense of God and God's presence, even though they can't articulate it. Há uma certa transcendência presente na criança, embora eles não consigam articular isso, eles percebem a Deus. And in some ways, God has revealed things to little children that He hides from us. E de certa forma Deus revelou coisas às crianças que Ele esconde de nós. And we need to be watching for it. E nós precisamos estar de olho nisso. In Matthew 18:6, Em Mateus 18, 6, Jesus says to his disciples, don't you dare cause any of these young ones to stumble.
Jesus diz: não ousem fazer tropeçar um desses pequeninos. Don't you dare. Não ousem. Be better to have a millstone tied on your neck than to cause one of these little ones to... É melhor que uma pedra de moinho seja pendurada ao seu pescoço e você atirado ao mar do and que be você thrown into the deepest part of the ocean. fazer tropeçar uma criança Don't you dessa. dare Não cause ouse these little ones to stumble. causar que uma And criança besides that, tropece. their angels always see the face of the Father, Matthew 18:10. E They're angels. os seus anjos estão sempre vendo a face do Pai no céu. It says, don't look down on any of these little ones, O texto diz: não olhe com desprezo para esses because their pequeninos, angels always see the face of the Father. porque os seus anjos sempre contemplam a face do Pai. Wow. There's some deep theology, isn't there? Teologia profunda, não é mesmo? Do children have angels? As crianças têm anjos? O que vocês acham? Apparently so. Aparentemente é o que a Bíblia Are diz, there né? angels here today? Há anjos presentes aqui hoje? Yeah. You know, Sim. we don't talk about it much. Nós não falamos muito sobre isso. And maybe that's not a part of our vocabulary, but Scripture tells us that they're angels and they're looking after the children. Quem sabe isso não faz parte muito do nosso vocabulário, mas a Bíblia diz que há anjos cuidando das crianças. You know, there's been 2 times in my life Houve 2 vezes na minha vida that I believe an angel saved me. que eu creio que foi um anjo que me salvou. I won't tell you the stories now. Eu não vou contar as histórias para You vocês. check with me later Depois, mais tarde, eu posso contar after I learn pessoalmente. Portuguese, Depois que eu aprender a falar and I'll português, tell you the story eu conto a história para vocês. of how angels have saved my life. Como anjos já salvaram a minha vida. But the children have angels. Mas diz o texto que as crianças têm anjos. And this verse seems to say the angels have special access to God. E esse texto parece insinuar que esses anjos têm acesso especial a Deus. You know, God's doing all the stuff that He's doing up there. Deus está fazendo tudo o que Ele está fazendo You no know, all céu. those acts of God. Todos os atos de Deus. And that angel can come and knock on His door. Look what's happening to that little child. You need to do something. E o anjo tem a liberdade de bater na porta de Deus e dizer: olha o que estão fazendo com aquela Their criança. angels always see the face of the Father. Os anjos sempre veem a face do I'll let you Senhor. figure out what that means. Eu vou deixar você se preocupar com o significado desse The texto. Bible has a lot to say about children, and a lot of it is very theologically significant. A Bíblia tem muito a dizer sobre as crianças There's a very- e o que ela tem a dizer é teologicamente There's a importante. very interesting verse in Psalms chapter 8 and verse 2. Há um versículo muito interessante no Salmo It's 8, a beautiful versículo chapter. 2. It's a beautiful chapter. É um capítulo muito Verse interessante. 1 Versículo 1. says, "O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth." Versículo 1 diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. And the last verse, verse 9, is exactly the same. E o versículo 9, o último versículo, diz a mesmíssima coisa. "O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth." Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em So toda a terra. the chapter is set in the majesty of God. Então esse capítulo está alicerçado na majestade de Deus. And then we come to verse 2, E no versículo 2, and it says, "From the lips of children and infants you have ordained praise." dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. From the lips of children and infants. Dos lábios das crianças e dos You know, recém-nascidos. the word for infant here in the Hebrew is a suckling babe. A palavra no hebraico é justamente recém-nascido, aquela criança que suga o seio materno. Now, what can a suckling babe say? O que pode uma criança nessa fase de vida dizer? Wah, wah, wah. Só chorar. Yeah, how did they say it in Portuguese? Como é que é em português? É uá, uá, uá. How do they cry in Portuguese? Yeah, okay. Now, how's that praising God? Como é que isso louva a Deus? From the lips of children and infants, infants who can't talk, Dos lábios de crianças e dos recém-nascidos All they que can não say is- sabem falar. all they can say is, E tudo que eles conseguem dizer é o quê? how's that praising God? Como é que isso está louvando a Deus? I don't know. Eu não sei. But in God's scheme of things, Mas even na forma que Deus fez as the coisas, cry of a baby silences, até o chorar de uma criança praises God. louva Silences a Satan. Deus. My daughter has a young baby. A minha filha tem uma criança Gets her up at 2 recém-nascida. o'clock in the morning.
2 horas da manhã. And, she has to get up. I say, Jaleesa, she's just praising God. Então ela tem que se levantar por causa dessa criança. Então eu digo para minha filha, ele está louvando a Deus. My daughter says, yeah, Dad, but why does he have to do it at 2 o'clock in the morning? E aí a minha filha diz, tá bom, pai, eu entendo isso, mas por que às 2 da manhã? But look at what the rest of this verse says. Mas veja o que diz o resto do Not versículo. only does a baby praise God, Por que uma criança louva ao Senhor? but the baby silences Satan. Ele silencia o inimigo que busca vingança, Satanás. The theology is so deep you have to pull up your trousers. A This is teologia deep é tão theology. profunda que você tem que pegar e levantar as calças para não How does a sujar. baby's cry silence Satan? Como é que o choro de uma criança silencia Satanás? I don't know. Eu não sei. I have a friend, Tem um amigo, Dr. Keith White. Dr. Keith White. He's actually the founder of the child theology movement. Ele é o fundador do grupo de teologia da criança. And he helped me to understand this verse a little bit. E ele me ajudou a entender esse versículo. So I'm going to have you help me out as well here. Imagine Eu quero que vocês me ajudem aqui. Imagine só that you are working for Satan. que você estivesse trabalhando para Satanás. You're one of those demons or one of those minions or one of those guys that he has working for him. Você é um desses demônios que ele tem trabalhando para And ele por your aí. objective is to obliterate God from all of the universe. E o seu objetivo é obliterar Deus de todo o universo. Obliterate the life, obliterate the love, obliterate all that goodness from God. Obliterar a vida, o amor, tudo de bom que há em Deus. You want everything bad and you want the universe to have just the darkness of Satan everywhere. Você quer que o universo seja repleto das trevas de Satanás. Okay, are you with me? Estão me You're seguindo aí? imagining this? Estão imaginando a cena? And you look around you E você olha à and sua we say, volta hey, things are going pretty well here. e você diz, até que as You know, coisas estão indo bem. Look at all those children suffering over there. Olha as crianças sofrendo lá. Look at all those children being exploited and sexually abused over there. Olha as crianças sendo exploradas, sexualmente Look at all that exploradas. ugliness and poverty that we see. Olha a feiura, a pobreza que a gente Things are enxerga going lá. pretty well. As coisas estão indo Maybe bem. this is the end time. Esse é o tempo do fim, Maybe você we're going to diz. win this war. Acho que nós vamos ganhar essa guerra. And then they hear the cry of a baby. E aí eles ouvem o choro And it's de the uma worst thing criança. they can possibly hear. E a pior coisa que eles baby podem ouvir, crying. uma criança Oh, chorando. Não! Is there no end to God's creativity? Não há fim na Is criatividade there de no Deus. end to his love for the world and for the children? Não há fim no amor de Deus pelo mundo, pelas crianças. And working with Satan, you'll do everything you can to kill that little girl. E trabalhando para Satanás, você vai fazer tudo que estiver a seu alcance para matar essa And criança. maybe you'll be successful. E talvez você até seja bem But then sucedido. there's another. Mas aí haverá Another outro. cry and another cry and E another haverá cry. outro chorando e mais um outro. And every one of those children is saying to Satan, E cada uma dessas crianças está dizendo para Here I Satanás: am. Eis-me I aqui. survived the womb. Eu sobrevivi o ventre I'm another materno. person with all kinds of possibility. Eu sou mais uma pessoa com toda a espécie Lots de of potential. possibilidade, muito potencial. Satan, you haven't won yet. Satanás, você não A venceu new ainda não. life with every cry of a baby. Uma nova vida com aquele choro da criança dizendo isso. Whenever I hear a baby cry, Sempre que eu ouço uma criança now chorar, I know why. agora eu sei por quê. I believe. Eu creio. Amen? Amém? Satan is silenced with the cry of every child. O inimigo é silenciado com o choro de uma I criança. lost my little clock here, so I'm not sure how much time I have, but a couple of other things. Mais algumas coisas rápidas, eu não sei We're quanto tempo ainda looking me at the resta. child in Scripture. Nós estamos olhando para a criança nas Escrituras. One of the things that we see in the Old Testament especially Uma das coisas que vemos especialmente no is that Antigo the Testamento child is a pointer to the upside down kingdom é que a criança é usada para apontar para o reino que está de cabeça para baixo. that Jesus is going to inaugurate. O reino que Jesus haverá de inaugurar. Things are going really bad in Israel. As coisas estão indo muito mal em They need a Israel. new leader. Eles precisam de um novo They need líder. a new priest. They need a new soldier. They need a new somebody. Precisam de um novo sacerdote, um novo soldado, um novo alguém. And Isaiah says, I'll give you a sign. E Isaías diz, eu vou dar um sinal. A sign, a baby will be born in Bethlehem.
uma criança vai nascer. Think of it. Pense nisso. They're expecting some great new leader, some great new ruler, and the Bible says, I'll give you a sign, a baby will be born. Eles estão esperando um grande líder surgir e a Bíblia diz: eis que nasceu um menino. And that baby is a pointer to, or an example of, E essa criança aponta para, é um exemplo de the upside down kingdom that Jesus is going to inaugurate. um reino que está de cabeça para baixo, que Jesus está You know, in inaugurando. Jesus' kingdom, No reino de Jesus, everything is unexpected. tudo é inesperado. The little are big. Os pequenos são The grandes. servant is in fact the greatest. O servo é o de maior valor. The last will be first. O último será o The primeiro. weak are strong. Os fracos serão fortes. The poor become rich. Os pobres se tornam ricos. It's not the outside appearance that's important, but what's on the inside. Não é a aparência exterior que é importante, mas o que está no coração. The humble are exalted. Os humildes são exaltados. The poor are brought down. Os pobres são It's enaltecidos. not I, Não sou eu, but Christ who lives in me. mas Cristo que vive em mim. Everything unexpected. Tudo é o And the inesperado. child is a pointer to that kind of a kingdom. E a criança é quem aponta para esse reino. Child baby is weak and dependent and vulnerable. Porque a criança é dependente, é vulnerável, ela é fraca. But that's what the kingdom is like as well. Mas o reino diz respeito a isso. And as we're coming to the Christmas season, E à medida que chegamos a essa véspera de Natal, we know that it isn't an accident that Jesus came as a baby. que não é acidental que Jesus tenha nascido como criança. You know, he could have come as a king. Ele poderia ter He chegado could como have rei. come as a great rabbi. Ele poderia ter vindo He como um could grande have come rabi, as a mighty warrior. como um grande guerreiro, But he comes as a baby. mas ele vem ao mundo como um And we bebê. think, how can the Almighty God E nós be pensamos, in como é this que little manger that we see here? nosso grande Deus pode estar dentro de uma Baby manjedoura que a is gente small vê? and weak and dependent and vulnerable. O bebê é pequeno, vulnerável, dependente, fraco. From God's point of view, that's not a problem. Mas do prisma de Deus isso não é problema. He can manage that. Ele consegue lidar And com God isso. is saying to us, we need to look for Him in the little things, Deus está dizendo para nós precisamos the little procurar children, por Ele nas coisas pequenas, nas those little crianças, messy faces that you're wiping and those noses that you're cleaning. naqueles rostinhos sujos, naqueles narizes que estão sendo limpos. You need to find me in the little things. Nós precisamos encontrar Deus nas pequenas coisas, nos pequeninos. And I know that that's what you do. E eu sei que é o que vocês fazem. You folks are the heroes, finding God in the little things. Vocês são heróis, vocês encontram Deus nas pequenas coisas. And so my prayer for you today Então a minha oração por você hoje is that not only will you experience the joy and blessing of the work that you now do, e que você se regozije não apenas no trabalho que você and it's faz. hard work, E é um trabalho difícil. but I hope you look around and you see this is a pretty big family here. I'm Mas not alone. eu espero que você olhe ao seu redor e você diga, essa I família é can tell grande, eu não estou sozinho nisso. And I can tell you that you're part of a very big family all around the E eu world. posso testemunhar que você faz parte de uma família muito grande ao redor do mundo. We're not getting big awards and not getting a lot of applause, but you're doing something that's very precious to God. Uma família composta de pessoas que não está recebendo muito aplauso, que não está And sendo one day- vista, mas Deus está vendo. One day, E um dia you're going to hear a lot of applause. vocês vão receber muito aplauso. You're going to hear the Savior applauding you and all those people in heaven applauding you. Você vai ouvir o Salvador te aplaudindo, todos os que estão no céu God te will wipe the aplaudindo, tears from your eyes and E the Deus sweat from vai- your brow enxugar do olho toda a lágrima, because you fought all the way for the children porque a vida toda você batalhou pelas until you're crianças, interrupted by that thing we call heaven. até você ser interrompido por aquilo que nós chamamos de céu. Amen. Amém? I'd like to just say thank you to Eris, my translator. What a great job. Obrigado ao Eros. Thank you so much. Can I give you copies of these books? As just
token of appreciation. Está me dando os livros como uma forma de apreciação. Thank you very much. Eu só quero dar a última informação. Continue orando pela família.